Bom dia, meus queridos amigos. Vamos começar aqui com essa questão da... Eu esqueci de botar aqui. É a 12.1. Ela pede para a gente calcular essa função usando a regra da cadeia pelos dois métodos. Pelo método convencional, que a gente aprende em cálculo 1, e pelo que ele ensina aqui no capítulo 12 do volume 2 do Guidorize. Então, qual é a equação da regra da cadeia que ele dá nesse capítulo? Eu vou ter f' de t igual a derivada parcial em relação a x de x em relação a t e y em relação a t vezes a minha dx dt mais a minha derivada parcial em relação a y de x de t e y de t vezes a minha dy dt. A gente vai aprender tudinho como é que se faz esses procedimentos certinhos. Eu vou começar derivando em relação esse seno aqui em relação a x, depois em relação a y. Então vamos lá. Del z del x vai ser del x de seno, coloca colchete, de seno de x, y. Como a gente percebe, aqui tem uma função dentro de outra função. Regra da cadeia. Vezes a derivada lá de dentro. De x, y. Então, a derivada em relação a x será y cosseno de x, y. E em relação a y, a mesma coisa. Vou colocar aqui do lado. Del z, del x, del y será igual a x cosseno de x, y. Então, aqui nesse caso, eu já achei o meu del x e o meu del y. Mas o que é esse dx dt e dy dt? Percebam, ele me deu esses dois pontos aqui. Eu vou derivar esses pontos, como vocês podem ver, del x, del t, em relação a t. E depois só substituir tudo e, enfim, vamos lá. dx dt, ele me deu que x é igual a 3t. E a derivada disso será 3. A derivada de y, ele me deu que é t ao quadrado e a derivada será 2t. Agora a gente substitui esses valores na nossa equaçãozinha. Então, f' de t será igual a y cosseno de xy vezes o 3 mais x vezes o cosseno de xy 2t. Beleza, Felipe? E agora? Eu tenho 2t aqui, eu tenho um x aqui. Que diabo que eu vou fazer? Onde tem x e onde tem y, vocês vão substituir por esses valores que a própria questão me deu. Então, eu vou derivar eu vou fazer os procedimentos, né? Eu vou fazer a derivada parcial de x e y, a derivada de x em relação a t, e o resultado final eu substituo pelo valor que ele vai me dar na questão. Tá? Então, vamos lá. Vou subir aqui um pouco. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter f' de t
será igual, quem é o meu y? O meu y, ele, deixa eu subir aqui um pouco. O meu y, ele é igual a t ao quadrado. Então vamos lá. Onde tem y, t ao quadrado. Vezes o cosseno xy. O meu x é 3t. Né? Como ele me deu aqui, tá bom? E o meu y é t ao quadrado. Vezes o 3. Mais o meu x é 3t. Cosseno. O mesmo procedimento. Quem é o meu x? 3t. Vezes o meu y, que é t ao quadrado. Vezes o meu 2t. 2t continua 2t. Então, fazendo a multiplicaçãozinha aqui, eu vou ter 3t ao quadrado cosseno de 3t ao cubo mais, multiplica 3t vezes 2t, eu vou ter 6t ao quadrado vezes o cosseno de 3t ao cubo. Agora preste bem atenção. Vamos, né, se você tiver um pouco de dificuldade assim, né? Vamos definir que o cosseno de 3t ao cubo será igual a u. Tá? É só pra, sei lá, vai que você não perceba isso de primeira, né? Que esses dois aqui são a mesma coisa. Então, f' de t será igual a 3t ao quadrado de u mais 6t ao quadrado de u. Então, eu tenho 3t ao quadrado, eu tenho t ao quadrado e tenho t ao quadrado. Então, 6 mais 3, 9. Então, a minha derivada, a minha regra da cadeia, nesse caso, será 9t ao quadrado vezes, vamos substituir o u agora, o cosseno de 3t ao cubo. Essa é a minha derivada utilizando a regra da cadeia por meio dessa equação. Mas ele pede os dois métodos. Qual é o segundo método? É o método mais fácil. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter z, que vai ser igual a seno de xy. Onde tem x e onde tem y, eu substituo. Então, del z, del t, será igual a d dt de seno. Quem é o meu x? 3t. E o meu y? t ao quadrado. Então, no final, eu vou derivar d dt de seno de 3t ao cubo. Agora a gente faz a regra da cadeia. A gente deriva o de fora vezes a derivada da de dentro. Então, dz dt será igual ao cosseno vezes, vai ser o cosseno de 3t ao cubo vezes a derivada da de dentro, né, cai, tomba, 9t ao quadrado. Então, dz dt será igual a 9t ao quadrado vezes o cosseno de 3t ao cubo. Justamente a mesma resposta onde a gente chegou, utilizando a equaçãozinha da regra da cadeia. Essa foi a letra A da questão 12.1, perdão, a letra A da questão 1 da lista do capítulo 12 do Guidorize, volume 2. E no próximo vídeo eu vou estar resolvendo a letra B. Até a próxima. Falou!